No devocional intitulado Tempo de Refletir, conta-se a história de um simples operário que juntou todas as economias de sua vida para realizar um sonho: fazer um cruzeiro em um luxuoso navio. Pois bem, juntou todas as suas economias e comprou a passagem, mas pensou que não poderia fazer as refeições no salão de refeições do navio. Por isso, levou uma reserva de queijo e bolachas para suas refeições. Durante os primeiros dias, ficou encantado com as lindas paisagens do oceano, os mais belos entardecer com o pôr do sol, e também relaxou à beira do navio, sempre fazendo as refeições de queijo e bolachas. Mas num determinado momento ficou entediado de comer a mesma coisa todos os dias. Por isso, resolveu perguntar para um dos funcionários: qual é o preço da refeição? Então, o comissário-chefe pediu para ver o bilhete daquele senhor. E aí, o comissário ficou intrigado e perguntou: ninguém lhe disse que as refeições estão incluídas no pacote? Seja bem-vindo. Você pode sim fazer suas refeições no salão do navio. Assim como aquele homem, muitos cristãos vivem hoje abaixo dos privilégios a que têm direito, sentindo-se culpados, inseguros e temerosos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, podemos ler assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em Jesus Cristo, todas as culpas desaparecem, as vozes acusadoras silenciam, há absolvição. E se ele já carregou a culpa do seu e do meu pecado, por que nós estamos então levando o próprio fardo? E se por um lado temos liberdade em Cristo, por outro, será que existe algum tipo de condenação através da lei? É possível então, para um cristão que é nova criatura em Cristo, harmonizar liberdade, graça e lei? Acompanhe agora então a entrevista do programa Vida Mais Viva, que está começando agora, porque lei e graça é o tema de hoje. Vida Mais Viva está no ar. Quando eu digo que é uma alegria estar com você, é de todo o coração que não somente eu, mas a equipe do programa Vida Mais Viva prepara todos os programas para falar com você, e agradecemos a oportunidade que você nos dá de entrar um pouquinho na sua vida. 30 minutinhos que a gente pode participar do seu dia. E por isso é que a gente quer saber: como é que está sendo a sua semana? Muitas alegrias, tristezas ou problemas, desafios? Comenta com a gente. A sua sugestão, o seu pedido de oração pode nos ajudar a fazer um vida mais viva, cada vez melhor e mais adaptado às suas necessidades. E como é que você que está nos assistindo pode conversar com a gente? Você tem 3 mecanismos. Você pode falar com a gente através do Facebook. Entra lá, curte, comenta, sugestão, pedido de oração, o que você quiser falar, a gente está ali para ouvir. Você tem também o canal do YouTube, em que você pode inscrever-se, receber as nossas atualizações, todos os vídeos novos que a gente posta, e também ver desde o comecinho da primeira temporada, todos os programas estão ali. Você pode assistir, ajudar a divulgar, mostrar para alguém que você acha que pode se beneficiar. E tem um terceiro mecanismo: nós temos um blog lá no meio do site da TV Novo Tempo. Se você entrar no site da TV Novo Tempo, vai encontrar o programa Vida Mais Viva. Como eu já disse, queremos ouvir você. E damos continuidade hoje à série de programas falando sobre graça, com os convidados que você já sabe. Então a nossa apresentação vai ser um pouquinho mais curtinha. Professor Muniz e Pastor Chaguri, que bom estar com vocês mais uma vez. Alegria toda nossa, satisfação estar com cada telespectador da Novo Tempo. Ok, uma alegria, vamos conviver mais um pouquinho falando da maravilhosa graça do Senhor Deus, que é a base para a nossa vida aqui. Para tudo, né? Para todos os relacionamentos, para todas as ações da nossa vida. E é isso que a gente tem percebido ao longo dos programas, é que a graça de Cristo está em tudo. Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, não é verdade? E hoje, no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre lei e graça, porque isso pode gerar uma certa polêmica, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Lei e graça. Dá para harmonizar ou são coisas antagônicas? O que vocês acham? Dá para harmonizar, claro. Primeiro porque a graça é um favor de Deus a nós, né?
Nós não merecíamos, mas Deus, Ele nos deu este dom, esta preciosidade para a nossa salvação. E lei são os princípios do seu reino. E não existe possibilidade de nós pensarmos em uma vida transformada sem seguir os princípios do reino de Deus. A gente lê a Bíblia e às vezes a gente fica pensando que existem várias leis, porque às vezes a gente tem a impressão de que está falando de 10 mandamentos, mas às vezes eram leis que eram comportamentos. Fale um pouquinho sobre essa questão das diferentes leis que existiam nos tempos bíblicos. Nós temos a lei moral, né? Essa lei moral, ela é a lei de Deus dada a Moisés, escrita pelo próprio dedo de Deus. Esta lei encontra-se em Êxodo capítulo 20, que conhecemos como os 10 mandamentos. Esta, que acreditamos que é uma lei eterna do Senhor. Foi destinada ao homem, destinada aos seres, com um único objetivo, o objetivo de que obedeçamos àquele que é o Criador dos céus e da terra. Esses são os princípios do Senhor e são princípios eternos. Existe também a lei mosaica ou a lei cerimonial, que foram leis instituídas ao povo de Israel, que eram leis que tinham o seu início, mas essas leis tiveram também o seu fim. Ela iniciou-se um processo da nação, da estrutura de uma nação, um código para a nação, mas ela teve o seu fim em Cristo Jesus. É como se fosse uma constituição do país? Como as leis que regem o Brasil são diferentes das leis que regem os Estados Unidos? Também, mas elas apontavam para um objetivo maior. E este objetivo era o sacrifício de Cristo. Tá. Uma vez que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, deu a vida por nós, estas leis elas foram... Tinha um período, como se fosse uma validade, assim. Isso. Valia daqui a aqui. Isso. Essas leis elas foram cravadas, né, na cruz com Cristo, mas jamais a lei moral, jamais a lei de Deus, a lei escrita pelo próprio dedo de Deus. A lei de Deus são princípios eternos, a lei moral de Deus são princípios eternos. Evidentemente que é adaptado à nossa realidade, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas a base da lei moral de Deus é amor a Deus e amor ao próximo, isso não se altera. Isso é a base do seu reino, é o fundamento do seu reino. Então, alterar isso aqui é alterar o próprio Deus e ele não muda. vocês falaram que a lei moral de Deus foi escrita são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Só que existia já seres nesse planeta antes do dedo de Deus escrever a lei. Desde Adão. E antes da criação já existiam anjos, já existiam outros seres antes do planeta Terra. Como era a legislação e se existia legislação antes dos 10 mandamentos? Como era isso? Sim, a lei de Deus ela pode ser resumida em amor a Deus e amor ao próximo, amor a Deus e ao semelhante. Na verdade, o apóstolo Paulo até resumiu dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Então, antes do pecado, e como ainda hoje para os anjos e seres de mundos que nunca caíram em pecado, essa lei de Deus, ela está sintetizada nesses 2 grandes mandamentos. Culto a Deus, amor a Deus, reverência a Deus e sintonia com o próximo. Okay? Esse princípio sempre existiu e sempre existirá. Assim que o pecado entrou neste mundo, a lei de Deus já existia e Adão e Eva sabiam muito bem disso. Por exemplo, Como é que eles podiam saber dessa lei? Eles sabiam porque eles transgrediram. E como foi que Adão, por exemplo, transgrediu a lei de Deus em relação a ele, em relação ao próximo? Eles transgrediram a Deus colocando no centro um outro ser que não Deus. E em relação ao próximo, eles transgrediram quando Eva levou seu marido a transgredir a vontade de Deus, e Adão fez isso também conscientemente. No caso de Adão, por exemplo, ele transgride Deus obedecendo um outro ser, Colocando como prioridade. Colocando prioridade do centro da vida esse anjo caído e rebelde. Em relação ao ser humano, Adão peca contra a humanidade que estava nele.
todas as nações estavam Foram nele. prejudicadas por causa desse Romanos 5 diz isso, que a morte entrou por um homem e passou a todos. Então, houve uma transgressão, ele pecou contra Deus e contra a humanidade que estava nele. Então, toda transgressão tem um componente vertical, ou seja, com relação a Deus, e um componente horizontal, que é em relação ao Essa é a semelhante? base do governo de Deus. E, por exemplo, a transgressão de Lúcifer, como é que foi vertical e horizontal? Rebelou-se contra Deus, disse, o Deus aqui sou eu serei semelhante ao Altíssimo no poder e não no caráter. E aliciou os outros para que se envolvessem com ele nessa rebelião contra Deus. Claro. O horizontal foi esse aspecto desta primeira lei que nós encontramos em Gênesis, quando a palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor dizendo, não coma deste fruto, né? Então, a desobediência, essa atuação do inimigo aos seres que foram criados pelo Senhor, Adão e Eva, essa desobediência trouxe consequências graves nesse âmbito horizontal. Então, Claro. então a lei, ela existiu, né? Os aspectos da lei sempre foram existentes, desde o tempo da criação. Quando Deus fala, não coma deste fruto, nós encontramos ali um tipo de lei, um tipo de norma, uma norma específica, que o homem deveria cumprir, a mulher deveria cumprir com esta norma de Deus, e o fruto ali, aquela árvore, era um tipo de culto. Entendi. Entendeu? Era um tipo de culto. Então Deus fala, não existe nenhum outro ser além de mim. Quando eles dão atenção àquele fruto, quando Deus disse não é para comer, eles estavam cultuando aquele ambiente que Deus proibiu. Entendi. Então já quebrou, digamos que quebrou já o primeiro aspecto da lei do Senhor, né? A lei era amor. Amor vertical e amor horizontal. Então, por isso, não era necessário seres que tinham já a natureza divina esmiuçar com 1000 detalhes. Sim, Não precisava dizer não matar, não precisava não adulterar, porque de acordo com o entendimento de amor, se eu amo meu semelhante, eu não vou matar, A eu lei não estava vou roubar. adaptada a eu não- seres santos, seres não pecadores. Aí a lei de Deus é adaptada imediatamente aos pecadores assim que o pecado entra nesse planeta. Por exemplo, quando Caim mata Abel, ele está transgredindo o 7º mandamento. Não Que na verdade nem matarás. estava escrito ali ainda. Mas já estava escrito na mente. Na mente dele, que ele desrespeitou. Desrespeitou. um Quando ser Deus criado deu por Deus. essa lei no Sinai, escrita, isso não significa que ela não existia, ela já existia na consciência moral e espiritual do seu É povo. como se ele precisasse esmiuçar. Como é que a gente demonstra que ama Deus? Como é que a gente... Então, os 4 Isso. primeiros mandamentos. Como é que a gente ama o semelhante? A gente não rouba, a gente não inveja, a gente não adultera. Isso. É algo mais ou menos assim? Então, quando Jesus disse amar a Deus e amar ao próximo, nisso se resume a lei, ele não está, ele está falando exatamente dessa lei em forma de leque, mas que pode se fechar normalmente nos dois. Que sempre foi. Amor desde do princípio, que essa lei é eterna, tanto quanto Deus é eterno, né? E foi esmiuçada, mas ele resumiu novamente como era lá no princípio. É isso mesmo? É isso mesmo. Você quer ver um paralelo interessante da lei dos 10 mandamentos com a criação? Quero. É a questão do sábado, o 4º mandamento. O sábado ele surgiu antes do pecado. Sim. Ele surgiu antes da lei, a lei dada por Deus a Moisés. Sim. Certo? Então diz a palavra de Deus que havendo Deus terminado toda a sua obra, ele descansou no 7º dia, abençoou e o santificou. Aí eu tenho uma pergunta. A pergunta a cruz ela veio por causa do pecado, não foi? Sim. Foi por causa do pecado. O sábado ele surgiu antes do pecado. Então, a lei de Deus, aspectos da lei de Deus, você observa no período da criação. Antes da entrada do pecado neste mundo, você tem essa consciência, que foi muito bem dito pelo Maurício, desses aspectos morais de Deus, que são fundamentais nesse relacionamento com Deus e o relacionamento entre os seres. Entendi. Né? E uma das coisas que você mencionou, até mencionou já um pouquinho anteriormente, foi a questão da lei, uma lei que surgiu por causa do pecado e que foi por um tempo determinado e que foi abolida na cruz. Que lei é essa?
Ou a lei não foi abolida na cruz? Como a gente harmoniza essa questão? A palavra de Deus nos diz o seguinte, Jesus ele disse que ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir. E nem os profetas, né? Então, a lei que foi cravada na cruz é a lei das cerimônias, está lá em Colossenses. Ou seja, existiam dois tipos de lei para o povo. A lei de Moisés, que é a lei mosaica, a lei cerimonial, né, que tem um início e teve um fim. Esse fim está em Cristo. Mas também existe a lei moral. Esta é uma lei eterna, que Paulo também fala a respeito dela, nos orienta a respeito dela. Esta lei é uma lei que permanece na vida do crente, mas não como norma de salvação, mas como norma de princípio, por eu já ser salvo, por você já ser salva. Aqui, Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus cravou na cruz. Mas ele cravou na cruz o quê? Em primeiro lugar, as leis cerimoniais, porque elas tiveram fim em Cristo. Elas apontavam para Cristo. Elas o Cordeiro, tinham o fim de mostrar como seria feito o resgate. As leis cerimoniais diziam, o Cordeiro de Deus virá um dia. E quando Cristo morre na cruz, não acaba. Não precisava mais. Agora, com relação à lei... É aquela coisa de sacrificar o cordeirinho, essas coisas assim. Agora, e a lei moral de Deus? A lei moral de Deus também está envolvida nessa questão de ser cravado na cruz. Mas que aspecto da lei moral? Isso que é interessante. Aspecto? Paulo diz que foi da lei moral de Deus, o que foi cravado na cruz foi o escrito de dívida que existia contra nós. Isso foi cravado na cruz. Então a pergunta, o que foi cravado na cruz da lei moral de Deus? A penalidade da lei, a condenação da lei. Aquele aspecto da lei ferida, que era contra nós, que Jesus assumiu e cravou na cruz. Tem um buraco que não tinha sido pago. Isso, a lei transgredida, esse aspecto da penalidade que era contra nós, Jesus assumiu e crava na cruz. E os princípios, os princípios permanecem, os princípios não foram cravados na cruz, graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que o cristianismo subsiste, por isso que o reino de Deus subsiste, por isso que você não mata, por isso que você não rouba, por isso que você respeita o próximo, por isso que você teme e cultua seu Deus, porque os princípios morais não foram cravados na cruz. E aqui nós temos que ter muito cuidado, hein? Tem gente achando a lei foi cravada na cruz. Mas veja... O aspecto condenatório, que era contra nós, condenatório, pastor. Até é interessante, porque se essa lei ela pudesse ser mudada ou revogada em algum momento, não havia necessidade de sacrifício, ou eu entendo mal. Até o fato de ser necessário o sacrifício mostra que esse caráter da lei é eterno, né? É isso, né, pastor? Isso aí. Cristo morre exatamente... para com esse objetivo de não você estar livre dessa condenação da lei, né? Exatamente. Para que a lei permanecesse, Cristo tem que morrer. Interessante que o Senhor ele é tido na Bíblia como o segundo Adão. Sim. O primeiro Adão não foi capaz de guardar a lei. Deus disse, não coma do fruto. E ele comeu do fruto. Então ele não foi capaz de guardar perfeitamente a lei. O Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, ele guardou perfeitamente a lei. Veio para morrer, mas ele também veio mostrar que era possível, né? Ele perfeitamente guardou a lei. Né? Sim. Interessante que a gente não pode transferir este aspecto da perfeição de Cristo na guarda da lei a nós, porque senão vira um perfeccionismo religioso. Sim. Ele foi o único capaz de guardar perfeitamente a lei. E por ter guardado perfeitamente a lei, ele nos livrou do aspecto condenatório da lei. Mas, pastor, um ser humano pode guardar perfeitamente a lei? Um ser humano como nós? Se não fosse possível guardar a lei, o Senhor Deus não diria, obedeça os meus mandamentos. Ele seria um incoerente. O que é impossível ao ser humano é, na sua própria força, guardar os mandamentos de Deus. Isso na Bíblia é chamado de carnalidade, obra da carne. Agora, quando Cristo habita em nós por sua graça, então ele vive em nós o que ele pede de nós. O cristianismo nada mais é do que Cristo habitar em nós para triunfar em nós como ele triunfou por nós. Porque... Então, quem é que vive a obediência aos mandamentos de Deus? É Cristo em nós. Entendi. Cedendo a ele a nossa vontade, o nosso querer por sua graça,
então nós temos a vitória. Perfeitamente como Jesus? Não, é por isso que sempre vamos nos apropriar da sua vitória perfeita. E a graça completa aquilo que nos falta. Não, né? a graça é tudo, nós não entramos com Nada. nada, ela não completa nada. A Nós graça não- faz tudo. Faz entendi. tudo, nós não temos uma contribuição. Entendi. Não existe isso de Deus completo, o incompleto que existe em mim. Ele plena em mim o que é difícil. Ele faz tudo em mim. Ele me dá o perdão pleno, me dá o poder pleno, me dá a vitória plena. Os erros são meus. As derrapadas na lei de Deus são minhas, mas eu sempre volto a me apropriar do seu poder. Até o dia em que ele aparecer em glória e no abrir e fechar de olhos, me livrar dessa maldita natureza carnal, então viverei como os anjos. Foi ele quem disse. Aí eu vou viver com a natureza que Adão tinha. Que tinha, extirpando ele a natureza carnal. O meu guardar a lei não pode ser comparado ao guardar de Adão ou ao guardar de Cristo, porque eles não tinham essa inclinação que eu tenho para fazer o mal. É isso que eu entendi? Adão ele viveu em um período totalmente diferente do que nós vivemos, em uma atmosfera diferente da nossa. Tá. Adão ele viveu em um ambiente perfeito. Se nós fôssemos comparar Cristo, Adão e Cristo, Cristo com Adão, nós diríamos o seguinte: Adão teve situações privilegiadas naquela atmosfera perfeita que o Senhor Jesus não teve. Jesus, quando veio a esta terra, ele já veio em um ambiente pecaminoso. É muito pior. Muito pior, diferente de Adão. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu de mulher. Então, ele nasceu em carne humana. Entende? Agora, nós temos que compreender que porque Jesus ele é considerado o segundo Adão, porque ele foi muito mais efetivo do que o primeiro. Porque ele, além de guardar perfeitamente, viveu num mundo que era mais desfavorável. Desfavorável. Agora, e comparando Jesus a nós, eu creio que nós temos que entender da seguinte forma. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O próprio Senhor Jesus disse: nós devemos permanecer nele. Nós só seremos capazes de cumprir com a lei do Senhor, a guarda da lei, quando nós permanecemos em Cristo, em Cristo. Agora, o lindo desta mensagem evangélica, desta mensagem da graça, é que quando eu erro no aspecto da lei, o erro é meu, mas quando eu erro no aspecto da lei, a lei já não mais me condena. Porque você tem aquele que Tenho que Cristo pagou no seu lugar. pagou no meu local, no meu lugar. Tem essa questão da vitória de Cristo e a nossa vitória. A nossa vitória é a vitória de Cristo. É, a Nós nossa somos vitória não é em nada. Cristo, nós somos mais do que vencedores, Romanos 8. Agora, sempre tem uma queda de braço quando se trata disso aí nos debates teológicos. Cristo, nós vencemos porque Cristo venceu por nós, ou nós devemos vencer como Cristo venceu? Nós vencemos porque Cristo venceu, ou temos que vencer como Ele venceu? Por que ele venceu? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Oh, me conta. Veja só, porque Ele venceu é a causa da nossa vitória, que Ele acredita em nós. Agora, como Ele venceu, é no modelo como Ele venceu, não na intensidade como Ele venceu. Entendi, entendi, usando o mesmo método, né? Exato. Por que Cristo venceu? Cristo venceu porque dependeu do Pai o tempo inteiro, do Espírito Santo. Isso é o modelo como Ele venceu. Como temos que vencer? No mesmo modelo que Ele venceu. Em dependência do Espírito Santo, mas com a habitação dEle em nós. Logo, a nossa vitória, ela não terá a intensidade de Jesus. Então, as pessoas dizem assim: não, nós não temos que vencer e obedecer como Cristo obedeceu, porque eles pensam em intensidade. A vida de Jesus foi de obediência plena. Não é nesse sentido que nós temos que obedecer como Cristo obedeceu, mas é no modelo como Ele obedeceu, em dependência totalmente da divindade. Eu fracasso, eu derrapo, eu caio, mas Ele me ergue. Quer dizer, eu continuo nele, mas por causa da minha natureza pecaminosa, vez ou outra eu vou escorregar. Isso. Mas eu escorrego, ele me levanta e a gente continua. Você cai num terreno de salvação. O justo cai num terreno de salvação. É por isso que quando o justo cai e se levanta 7 vezes, diz a Bíblia. Isto é, quantas vezes for preciso.
Por quê? Porque a transgressão do justo não é mais como a do ímpio. A do justo é acidente de percurso, a do ímpio, mãos levantadas. Ah, sim. Ele transgride porque ele é rebelde. Até o dia que, como você disse, Cristo vai voltar e aí vai tirar de nós esse mal e nós vamos voltar até a natureza de Adão. Quando nós temos esta capacidade que o Espírito nos dá de permanecer no Senhor, nós vamos conseguir galgar espaços na nossa vida espiritual que antes não galgávamos, não conseguíamos. Mas agora, pela graça, pelo poder, pela atuação do Espírito na nossa vida, conseguiremos. Em algum momento poderei cair? Cairei. Em algum momento errarei? Errarei. Mas aí eu tenho que me recordar que eu tive um Deus perfeito que esteve nesta terra, que Ele fez aquilo que eu não fui capaz de fazer, que Ele cumpriu aquilo que eu não sou capaz de cumprir. E por ter feito aquilo que eu não fui capaz, cumpriu aquilo que eu não sou capaz, eu não tenho mais condenação, porque Ele creditou na minha conta. A conta estava negativa e agora eu estou com a conta liquidada diante de Deus, zerado diante do Senhor. Todo o projeto da vida cristã, o projeto de salvação, dois imperativos básicos de Jesus. Vinde a mim, é para encontrar a fonte da salvação, o poder dele, o seu perdão e o seu poder. Permanecer em mim, exatamente para que a gente encontre a estabilidade dessa vida cristã. Esse é o segredo da vitória. Né? Vinde a mim e permanecer em mim. Não tem como eu me virar sozinho, eu tenho que ir a Cristo. Depois de ir a Cristo, não tem como eu viver sozinho. Foi super agradável estar mais essa vez com vocês e a semana que vem a gente se encontra novamente. E foi também uma alegria imensa, como eu sempre digo, estar com você. E eu vou encerrar o programa de hoje com esse pensamento. A graça de Cristo não é completar o que te falta. A graça de Cristo é tudo. E nessa graça é que você pode se pautar para seguir em frente. Faça isso. Em nome de Jesus, estaremos a semana que vem. Até o próximo programa.